Hollywood tem alguns casos estranhos de franquias que custaram mais de 200 milhões de dólares e que ninguém lembra. Também tem universo compartilhado que morreu já no primeiro filme e até sagas que lucraram altíssimo e deveriam ter uma continuação, mas que mesmo assim desapareceram. O que é que aconteceu com esses projetos que tinham tudo para dominar o cinema? Vem comigo explorar o que é que aconteceu com essas sagas e descobrir por que é que elas simplesmente desapareceram. Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje o papo é daqueles de dar dó. Vamos conversar sobre franquias que eram pra ter sido gigantes no cinema, mas que acabaram virando um grande Deus nos acuda. E só lembrando que essa aqui é a parte 4 de uma saga aqui no canal, e se você não viu os outros vídeos, depois desse aqui, vai lá e dá uma conferida, já é? Sem mais delongas, bora conferir esse show de horrores. Lá no início dos anos 2010, o cinema era dominado por adaptações de livros infanto-juvenil. Porém, em 2012, um evento histórico estremeceu Hollywood e mudou o que seria o cinema pela próxima década. E esse evento foi isso aqui. Avançando um pouco no tempo, em 2017 todo mundo queria um MCU pra chamar de seu. E a Universal, que não era boba nem nada, logo tratou de anunciar que ela tinha o seu próprio plano para fazer um universo compartilhado utilizando todos os seus monstros clássicos. E já tinha um monte de gente encaminhada para trabalhar nesse projeto. O Javier Bardem ia ser o monstro do Frankenstein, tinha filme do Homem Invisível que ia ser estrelado pelo Johnny Depp, e até um remake de Van Helsing tava no planejamento. A ideia do estúdio era fazer um projeto com pelo menos 7 filmes que contariam uma história coesa, e a ideia era ter um filme por ano no cinema. E a aposta deles para iniciar esse universo foi A Múmia com Tom Cruise. Bom, na teoria isso aqui tinha tudo para dar certo, afinal, tanto o tema quanto o ator possuem uma enorme fanbase. Só que ao invés de abraçar as peculiaridades e singularidades dessa ambientação da Múmia, o estúdio decidiu que era melhor fazer um mega blockbuster de ação genérico entupido de CGI com a cara do Tom Cruise no pôster. Ou seja, fizeram um filme da Múmia que na verdade poderia ter vindo de qualquer outro estúdio com qualquer outra temática, e aí você já sabe o que aconteceu. O filme do Tom Cruise amargou 15% de aprovação dos críticos e 35% do público no Rotten Tomatoes, nota 5.4 no IMDb, e a sensação de que a Universal estava preocupada em ter um universo no cinema independente de qualquer tipo de coerência ou originalidade. Parecia que o estúdio estava apostando simplesmente em ter nomes famosos, como os confirmados Tom Cruise, Johnny Depp e Javier Bardem, além de tentar fomentar hype para os outros filmes com outros nomes grandes como Angelina Jolie e o Dwayne Johnson. Mas o primeiro filme desse universo mal conseguiu se pagar e o estúdio acabou engavetando esse projeto. O que pra mim eu acho uma grande pena, porque eu acho que tinha muito, mas muito potencial isso aqui, tá? E já adianto que é um negócio que me dói tanto que em algum momento eu vou sim fazer um vídeo específico só sobre isso aqui no canal. Bom, esse universo tinha tudo pra ser uma grande marca no cinema, mas com essa tentativa apressada e de fazer de qualquer jeito o primeiro filme, o resto desse Dark Universe nunca mais saiu do papel, foi um grande flop e é por isso que tá aqui na nossa lista. E olha, parece que esse negócio de chamar as coisas de Dark isso, Dark aquilo, não é uma coisa que ajude muitas franquias não, tá? Porque esse filme aqui tinha tudo para ser uma enorme franquia com vários filmes, especialmente porque ele já tinha uma fanbase estabelecida de livros que foram obras concebidas por um dos escritores mais prolíficos de todos os tempos. Eu tô falando de Dark Tower, A Torre Negra, filme baseado na obra do Stephen King, que compõe uma saga gigantesca misturando faroeste, fantasia, terror e ficção científica. A ideia era ambiciosa, mas era complexa, tanto é que o Stephen King sequer queria vender os direitos para fazer uma adaptação para o cinema. Foi só quando o J.J. Abrams apareceu com uma proposta que o Stephen King, por ser muito fã de Lost, acabou convencido e assim A Torre Negra entrou em produção. Só que essa produção foi um tremendo caos. Os livros eram uma obra realmente complexa e iam precisar de um investimento gigantesco e, portanto, o risco era altíssimo. Assim, os executivos estavam sempre com um pé atrás e A Torre Negra acabou pulando de estúdio em estúdio ao longo de vários anos, ficando assim numa espécie de limbo permanente. O filme inicialmente estava com a Universal, que chegou até a anunciar a data de estreia sem que o próprio alto escalão do estúdio tivesse dado luz verde para essa produção começar. Pouco tempo depois, os executivos acabaram decidindo que esse projeto era caro demais e engavetaram, e ele ficou lá pegando poeira até que a Warner se apresentou para botar isso pra frente. Bom, a Warner tinha se comprometido a fazer uma trilogia desse filme em parceria com a HBO, que iria fazer uma série de televisão
para preencher o tempo de lançamento entre um filme e outro. A cara principal dessa franquia seria o Russell Crowe. Só que o tempo foi passando e mais uma vez os engravatados concluíram que o projeto era arriscado demais e caro demais, e lá se foi a nossa pobre Torre Negra pro limbo novamente. Foi só em 2015 que a saga enfim encontrou a sua casa definitiva. O filme finalmente sairia do papel sob a supervisão da Sony, mas como tava bom demais para ser verdade, a produção desse filme foi completamente problemática, a recepção dos testes iniciais com a plateia foi terrível e a Sony mandou refilmar um monte de coisa. E bem, quando o filme saiu finalmente, depois de todo esse caô, todo mundo soltou um tremendo O filme não passava nem perto do primeiro livro e na realidade tentava agrupar elementos dos 8 volumes da saga numa narrativa de 1h30. Os fãs que conheciam os livros não ficaram nada agradados e quem não conhecia o livro foi ver, viu um blockbuster de ação comum, nada demais e simplesmente esqueceu. Dessa forma, mesmo tendo Idris Elba e Matthew McConaughey no elenco, e apesar de ser um universo adorado por muita gente, a Torre Negra acabou passando longe de ser um sucesso e acabou morrendo já no primeiro filme. Agora, saindo de fantasia de faroeste e indo direto pro espaço, em 2017, o diretor Luc Besson resolveu apostar todas as fichas em um projeto que ele sonhava adaptar desde jovem, uma HQ francesa de ficção científica dos anos 60. Assim nasceu Valérian e a Cidade dos Mil Planetas, uma superprodução independente que era um projeto de paixão pessoal do diretor. Como assim superprodução independente? Ou é superprodução ou é independente. Pois é, mas contrariando essa regra, esse filme aqui foi feito pelo pequeno estúdio do diretor, a Europa Corp. Eu digo pequeno pro tamanho desse projeto, tá, gente? Não era como, por exemplo, seria uma Universal ou uma Warner. Bom, esse projeto aqui teve um orçamento de 180 milhões de dólares, que saíram de uma combinação do próprio bolso do diretor, com parceria com outras empresas, com pré-venda de direitos do filme e mais um monte de coisa que formavam essa coxa de retalhos de financiamento. A história que o Luc Besson queria contar se passava séculos no futuro e a gente acompanha os agentes especiais Valérian e Laureline, que são enviados para Alpha, uma espécie de metrópole que abriga 1000 planetas e é lar das mais variadas espécies. Lá, os dois precisam investigar uma ameaça que pode acabar com a metrópole e até mesmo causar grandes problemas para o universo inteiro. Com um elenco de renome com Clive Owen, Ethan Hawke e Rihanna? O que você tá fazendo aí, mulher? Esse filme era uma ficção científica com uma premissa super imaginativa, um orçamento altíssimo, um time de peso e que tinha tudo para dar certo, mas acabou flopando absurdamente. O primeiro problema que muita gente apontou foi a escolha dos protagonistas. Isso porque todos esses que eu mencionei antes estavam lá somente como suporte. Os papéis principais ficaram na realidade com o Danny DeHaan e com a Cara Delevingne, que foram muito criticados pela falta de química e por simplesmente não conseguirem trazer nenhuma complexidade emocional para os seus personagens. E diferente de outras produções que eu já comentei aqui no canal, esse filme não teve nenhuma grande interferência de estúdio, afinal, estava tudo sob as mãos do idealizador desse projeto, o Luc Besson, que estava não só dirigindo, como também fazendo o roteiro dessa obra. E aqui a gente tem dois problemas para isso. Primeiro, esse é um nome extremamente nichado, não é um nome grande como seria o do Tarantino ou do James Cameron, que vão levar um público grande para o cinema com muita facilidade. E como o filme dele custou absurdos 180 milhões, ele ia precisar rebolar muito para poder pagar essa conta. O segundo problema é que para poder levar essa grande quantidade de gente para o cinema para assistir uma obra completamente nichada, ela ia ter que ser muito boa. Mas o filme, apesar de ser muito bonito, foi considerado bem mais ou menos pela maioria das pessoas e no seu fim de semana de estreia ficou atrás de todo mundo. O filme perdeu nas bilheterias para uma competição dura como O Planeta dos Macacos e Dunkirk e outros que não deveriam ser uma competição tão dura, como foi o caso de Viagem das Garotas, sem conseguir atrair um público grande, sendo uma obra que vinha de uma HQ francesa incrivelmente nichada e precisando fazer uma grana violenta por conta do orçamento absurdo. Valérian e a Cidade dos Mil Planetas acabou sendo um tremendo flop e nunca mais se ouviu falar do filme. Uma pena porque pelo menos era uma ideia original, não era nenhum tipo de remake ou reboot, então teria sido legal ver um pouquinho mais disso. E falando em reboot, vamos pro próximo item dessa lista. Eu vou admitir que esse aqui é um pouquinho estranho, mas confia, vem comigo. Lá em 2010 saiu um filme chamado Esquadrão Classe A, uma comédia de ação que tinha o Bradley Cooper e o Liam Neeson. Ah, pronto, agora tudo era pra ser franquia também. Olha, tudo eu não sei, mas esse filme aqui, a intenção original era sim fazer uma franquia de filmes de ação, tal qual era John Wick, só que com uma pegada mais leve e não tão sóbria e violenta quanto os filmes do Keanu Reeves. E bem, público pra isso a gente sabe que teria, afinal, John Wick é sucesso até hoje, assim como é Missão Impossível, Velozes e Furiosos,
criminosos e por aí vai. Diferente desses, Esquadrão Classe A focava num grupo de soldados de elite do exército dos Estados Unidos que são condenados por um crime que eles não cometeram e precisam usar o talento especial de cada um para limpar o nome deles e pegar o verdadeiro criminoso, enquanto a personagem interpretada pela Jessica Biel persegue o grupo e tenta prendê-los. Bom, esse filme aqui na realidade é um reboot de uma série de TV que passava lá nos Estados Unidos nos anos 80. A ideia era buscar reviver esse universo ao mesmo tempo em que modernizava ele, trazendo tanto os velhos fãs pro cinema quanto alguns novos. E para fazer isso, as primeiras ideias desse filme começaram a surgir lá na década de 90. E depois de passar por vários escritores e ter sido engavetado e desengavetado diversas vezes, o filme estreou e tinha uma grande expectativa da Fox em cima desse título. Porém, esse filme aqui passou por 3 problemas principais que decretaram o enterro dessa franquia. O primeiro foi o marketing. O próprio diretor disse que o marketing foi terrível e que ele não conseguia explicar pro público sobre o que era esse filme exatamente. Já o segundo problema foi a data de estreia. O filme estreou em junho de 2010. E aqui tinham 2 coisas importantes acontecendo. Uma era a Copa do Mundo, que já de cara roubou um belo público. E o outro era que, na mesma data que estava estreando Esquadrão Classe A, um outro reboot de um universo também muito conhecido dos anos 80 estava chegando nos cinemas. Esquadrão Classe A teve que brigar com o filme do Karate Kid do Jaden Smith. E te falar, apanhou feio. Enquanto o filme do Jaden Smith fez 55 milhões no seu final de semana de estreia, Esquadrão Classe A fez menos da metade, ficando ali na casa dos 25 milhões. E pra piorar isso tudo, esse filme aqui, que na sua essência era um blockbuster de ação com comédia, ele também teve que brigar com vários outros filmes que preenchiam esse mesmo nicho no cinema. Nessa época tava passando Príncipe da Pérsia, Robin Hood e Encontro Explosivo, então não tava nada fácil para Esquadrão Classe A. E como desgraça pouca é bobagem, ainda teve o fato que pouca gente que foi ver esse filme realmente gostou. 48% de aprovação dos críticos e 66% do público no Rotten Tomatoes e nota 6.7 no IMDb não eram exatamente um completo desastre. Mas como esse filme tinha custado 110 milhões de dólares, ele precisava fazer uma grana violenta e simplesmente não conseguiu. Sem conseguir gerar uma conexão forte com o público e sem ter feito dinheiro, Esquadrão Classe A foi chutado pra longe e a Fox deixou essa franquia cair no esquecimento. Agora, o próximo dessa lista caiu no esquecimento, mas não devia, tá? Bom, esse aqui é um caso um tanto quanto curioso que eu nem sei se dá realmente pra chamar de flop, mas se encaixa assim nessa lista porque era pra ser uma grande franquia e a gente tá até hoje esperando isso se concretizar. Você curtia ver a Lara Croft em Tomb Raider? Pois é, eu também gostava, então não foi à toa que eu adorei quando eu descobri o Lara Croft, também conhecido como Nathan Drake, personagem principal da franquia Uncharted, que é basicamente a mistura de Lara Croft com Indiana Jones. Esse universo aqui é originalmente de um jogo de videogame lançado lá em 2007, que com o passar dos anos, deu origem a outros jogos principais e um spin-off nesse universo. Aliás, eu amo essa saga, tá? E uns anos atrás, a minha esposa, que na época era minha namorada, me deu de presente Uncharted The Nathan Drake Collection, que era basicamente os 3 primeiros jogos da franquia no mesmo disco. Ah, que erro que ela cometeu, cara. Eu simplesmente desapareci por um mês. Ou será que esse foi o plano dela o tempo todo? Bom, com todo o sucesso dessa saga de videogames, era óbvio que isso aqui ia virar em algum momento uma adaptação para filme. Afinal, esse universo não somente tinha já uma fanbase estabelecida, mas além disso, essa temática já se provou sucesso em Hollywood. Assim, em 2022, o filme chegou nos cinemas estrelando Tom Holland interpretando o protagonista Nathan Drake e o Mark Wahlberg fazendo o papel do seu parceiro e mentor Sully. O filme chegou nos cinemas para dar início a uma franquia, mas até o momento ele falhou nessa missão. E o problema disso começou muito antes, lá no ano de 2008, quando esse filme foi anunciado pela primeira vez. Seguindo o sucesso do primeiro jogo, esse projeto já estava encaminhado e a ideia inicial era ter o Mark Wahlberg como Nathan Drake, mas ninguém nessa produção conseguiu chegar em consenso sobre nada. O projeto passou nas mãos de um monte de roteirista, 5 diretores e quando ele finalmente entra em produção, aconteceu 2020, chegou a Covid e o mundo parou. Bom, nesse vai não vai, faz não faz, Uncharted cresceu muito no mundo dos videogames e os produtores decidiram que era melhor pivotear daquela ideia original. Pegando emprestado elementos do último jogo da franquia, Uncharted 4,
4, o roteiro decidiu fazer um Nathan Drake mais novo, ao invés do personagem que realmente cativou os públicos nos games, e assim o protagonismo foi parar com o Tom Holland. Com uma expectativa altíssima por parte dos fãs, o filme até que foi bem recebido pelo público em geral. E te falar, fez uma grana considerável. Com um orçamento de 120 milhões, o filme arrecadou 407 milhões de dólares, fazendo uma bela grana pra Sony, e era de se esperar que com esse sucesso a gente tivesse uma continuação. Mas até agora não teve neca de pitibiriba. Se tiver algum executivo da Sony assistindo o vídeo, pelo amor de Deus, dá alguma explicação pra gente, pô. Cara, esse universo tem um monte de história boa pra ser explorada, já tem 4 jogos pra se basear, o primeiro filme já fez sucesso, o que é que tá faltando? Bom, talvez eu tenha dado uma roubadinha aqui nessa lista porque Uncharted realmente não flopou, mas sinceramente essa obra aqui já era pra ter uma franquia encaminhada e até o momento ele tá lá pegando poeira na gaveta de algum engravatado do estúdio, enquanto a gente tem que engolir mais um remake live action da Disney. E eu sei que a Disney não tem nada a ver com a Sony, mas fica aí a minha frustração. Antes de você, deixa aí nos comentários se algum filme dessa lista foi injustiçado e se você espera ver alguma sequência dessas aqui ainda nos cinemas. Valeu, gente, um abraço e até a próxima!